Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, você que já acompanha a gente, nosso objetivo aqui no AlvoCast é trazer convidados que possam alegrar o seu coração, contar testemunhos e que você possa crescer, amadurecer, conhecer a vida e as experiências dos nossos convidados. A gente tem recebido pessoas muito legais, interessantes aqui no AlvoCast e o canal está crescendo, glória a Deus por isso. E fica aqui também a nossa gratidão, você que está divulgando o canal, você que está participando de alguma forma, deixando sempre o seu like, o seu comentário. Muito obrigada. Aqui na tela você pode ver os nossos canais, você pode ouvir a gente pelo Spotify. Você que não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. A plataforma entende dessa forma que você gosta de conteúdos como esse que o AlvoCast te entrega e vai te entregar cada vez mais. Então, não deixa de participar dessa forma, tá bom? Um agradecimento especial ao nosso patrocinador, aos patrocinadores, porque a gente está ficando muito chique agora. Patrocinador Aruba. Muito obrigada, Aruba, aí pelo suporte, pela ajuda. Que Deus abençoe a marca e a empresa de vocês. E também Missão Alcance. Muito obrigada pela ajuda que vocês têm dado ao AlvoCast. Coisas assim que vocês nem imaginam, mas decoraçõezinhas, lanche, e toda essa ajuda que está vindo da Missão Alcance, né? Trazer convidados às vezes de fora, vocês têm permitido isso, então que Deus abençoe. Aqui na tela também está o Instagram do Aruba e o Instagram da Missão Alcance. Você que não conhece o trabalho deles, segue lá e compartilha também esse trabalho incrível para a glória de Deus, porque tudo que eles fazem é para isso, é para a glória de Deus. Tá bom? É isso, olha, hoje nós trouxemos um convidado muito bacana. A gente já remarcou a data com ele, era uma data e passamos para frente. E eu tenho certeza que hoje, assim, mais uma vez, Deus vai falar ao seu coração. Não sai daí, fica ligado nesse bate-papo. Ele tem muita coisa para trazer para a gente, e vai ser muito divertido. Esqueci alguma coisa? Não. Então, vamos uma apresentação bem breve aqui do nosso convidado e começar esse bate-papo tão legal. Ele é casado com a Nicole, pai do Theo, economista, trabalhou no mercado financeiro por 7 anos e aí aceitou o chamado e começou a trabalhar integralmente na igreja em 2020. Liderou por um tempo os jovens e hoje é o pastor executivo da igreja CB Rio. Aliás, um beijo para os irmãos da CB Rio, você que vai assistir esse podcast, somos todos irmãos em Cristo. Então, fica um abraço aqui da Igreja Presbiteriana Alvorada para vocês da CB Rio. Seja muito bem-vindo ao AlvoCast, Pastor Juninho. Obrigado, Kelly. Prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Deu certo a agenda, Finalmente né? deu certo. Finalmente. Agora foi, hein? Muito bom. Olha, CB Rio é uma igreja grande, né? É uma igreja... A gente estava conversando quando o Pastor Juninho chegou aqui. Eu tenho amigos que são lá da CB Rio. Sim. Já tive o prazer de ir lá assistir um culto também. Foi uma bênção. E para quem não te conhece, quem é o Pastor Juninho? Faz uma autoapresentação. Olha, eu sou um louco que... Já começa assim. Um louco que resolveu sair de uma carreira que fazia muito sentido, que estava indo muito bem, para poder aceitar um chamado sem saber o que esperava, sem saber o quanto ia, né? Como ia vir o sustento, né? Quanto ia receber por isso, se ia receber. É um tiro no escuro quando a gente faz isso. No escuro, né? Totalmente. E aí eu morri de medo, né? Porque a minha esposa faz parte dessa decisão, não tem jeito, né? A família que entra pro ministério. É verdade. E aí, quando eu entendi que era o chamado de tempo integral, eu falei, Deus, minha esposa tem que estar alinhada, ela tem que concordar com isso também. Ela tem que concordar com isso também. Família. E pra mim era a resposta de Deus, a resposta dela. Ela entendeu que também era isso quando eu conversei com ela, e aí a gente veio de tempo integral para a igreja. E sempre tento estar à disposição de Deus e seguindo a vontade dele, dentro da igreja, fora da igreja. Então, eu tenho a minha carreira como economista, eu entendo que foi uma carreira que me preparou para estar onde eu estou hoje. Sim. Né? Eu estou numa posição hoje de liderança dentro da igreja, então acho que todo o skill que eu tive durante o mercado de trabalho e tudo aquilo que eu passei, certamente hoje tem sido de grande valia, assim, né, na minha posição hoje. Então eu estou à disposição de Deus, do reino, cara, eu amo a igreja de Cristo, não a CB Rio. Isso é importante, né? Eu amo a igreja de Cristo, eu enxergo a igreja como um corpo só, de verdade. Sinceramente, eu não gosto tanto daqueles
movimentos de placa de unificação de igrejas, mas eu gosto muito de um movimento natural, né? Sim. De uma simplicidade, uma generosidade, uma cumplicidade entre igrejas, né? O compartilhamento das entranhas do que a gente faz, o que funciona, e a gente poder compartilhar e poder ouvir e poder trocar, eu amo isso. Isso é o máximo, né? E é interessante quando você fala, minha carreira de economista estava dando certo. Você não saiu porque falou, vou fazer outra coisa. Não, tá dando super certo e Deus tirou aquilo que aos seus olhos estava funcionando para te dar algo que era um chamado. Quanto mais a gente tenta se livrar do chamado, mais Deus aperta nosso calo, né? Muito. A história do meu chamado é meio engraçada, assim, porque quando eu era novinho, criança, meu pai não era pastor ainda, né? Eu sou filho do pastor Pedrão. Sim. Mas meu pai não era pastor ainda, e quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, né? Criança geralmente fala jogador de futebol, fala bombeiro, policial, sei lá. Eu falava que eu queria ser pastor. É mesmo? E meu pai... Sabe quando você é criança? Eu lembro disso, meu pai falando, o que você vai ser quando crescer? Pros amigos, assim, né? Eu falava, pastor e tal, o pessoal ficava rindo e tal, achava fofinho, engraçado. Sim. E meu avô já tinha sido pastor, só que não estava pastoreando nenhuma igreja, então não fazia tanto sentido eu falar isso, mas enfim. E aí, com o tempo, eu fiz economia porque eu queria casar. Né? Então eu queria trabalhar o que me desse dinheiro. Sim. E aí eu fui pelo dinheiro e consegui casar cedo também, por isso. Casei com 23 anos, minha esposa tinha 20. Casaram novos. Hoje eu olho o pessoal de 20, 23 anos e fico assustado como a gente era novo. Só que a gente não se olha nessa posição quando a gente é novo. Só agora tem noção, né? E ver um jovem querendo casar com 20 e fala, faz isso agora não, meu filho. Mas eu acho maneiríssimo, cara. Eu incentivo demais os casais a casarem cedo, construir um negócio juntos. Porque é na necessidade que cresce, não tem jeito. Enfim. E aí, toquei a vida como economista. Eu entendi que em algum momento Deus ia me chamar. E eu estava à disposição de Deus, mas eu queria seguir no tempo dele, no tempo certo. E aí, em 2019, eu comecei a entender que era um pouco disso. Tava chegando esse tempo. Sim. E aí foi quando Deus me deu o texto de Ageu. E aí, quando Deus fala em Ageu, é porque falou mesmo, né? Não foi em Salmos, não foi em Provérbios, Ageu, não foi... Meu irmão, se Deus falou em Ageu, é porque tem alguma coisa acontecendo. Porque nem é o clássico, né? Não é. Nem assim, abri Salmos, falou em Ageu, meu irmão. Fala que eu te escuto. Não é, acho que em Ageu, foi só comigo mesmo que Deus falou em Ageu. Acho que não tem outro caso, não. Mas... Você lembra o que era? Lembro muito, muito. Ali era sobre a reconstrução do templo, né? E aí, ali no texto de Ageu, quando Deus fala ali com Ageu, ele fala assim, para ele falar com o povo, será que cabe bem vocês viverem nas suas casas luxuosas enquanto o meu templo está destruído? Então faz o seguinte, saiam de onde vocês estão, subam no monte, colham madeira, reconstruam o meu templo, e nesse templo eu serei muito feliz. Cara, quando eu li aquilo... Dessa até eu virava pastora. Pelo amor de Deus. Quando eu li aquilo, eu olhava pra minha esposa e eu falava, Nicole... chorando, eu falava, cara, não faz sentido isso. Sim. E não teve pra onde correr. Eu entendi que era o tempo e que eu tinha até então me preocupado só com a minha casa luxuosa, que eu falei pra vocês, né? Sim. Foi por isso, né? Foi pelo dinheiro que eu fui pra economia. Então. Mas que clareza de Deus, né? Não, acho que eu sou muito limitado. E Deus falou, cara, precisa ser anti-burro pra ele, né? Precisa ser claro pra ele. Direto ao ponto. Sensacional. Sensacional. E aí, mas é engraçado, quando Deus fala comigo nessas situações assim, né? É sempre muito claro, nunca algo mais ou menos nas entrelinhas. Né? Teve até uma vez que foi muito engraçado. Vou abrir até o texto aqui, porque esse eu comentei na última pregação minha lá na igreja. Foi mês passado, se eu não me engano. Eu comentei dessa vez que Deus falou comigo uma resposta louca, né? Eu tava passando por um desafio profissional muito grande. E diante Já era pastor? Não. Não era. Desafio profissional lá no mercado mesmo. Tá, entendi. Tava passando por um desafio profissional muito grande. Um chefe extremamente abusador, assim, máximo moralmente, né? E aí ele levantava... E mercado financeiro, para quem já foi no escritório, geralmente é tudo aberto, né? As mesas todas ali, então todo mundo trabalha junto, no mesmo ambiente e tal.
Então eu tava ali, e aí ele simplesmente levantava e começava a gritar comigo, me chamava de burro, de idiota, que se continuasse fazendo aquelas coisas... Nossa, abusador mesmo. Não. Iam achar que ali, naquela área só tinha idiota e tal. E, cara, foi pesado, assim. A primeira vez... Nesse dia que ele fez isso, só que de forma muito intensa, e ele era bem louco, assim, parecia que ele falava meio babando, parecia que ele ia morder, assim, sabe? É bem caricato, Era um cara né? Bem chefe de desenho animado, né? É bem o chefe do mercado financeiro das antigas, louco, alucinado, aquele negócio todo, assim. Entendi. E aí eu pedi pra... Eu cheguei em casa, na verdade, nesse dia. O único dia que eu cheguei em casa chorando do trabalho. E aí eu cheguei chorando e falando com a Nicole, assim, cara, eu não tô entendendo. Eu entendi que era a vontade de Deus pra ir pra lá. Eu entendi que esse era o lugar certo. Só que como é que Deus me direciona para um lugar desse, para trabalhar com uma pessoa dessa? Será que eu entendi errado? Será que a minha decisão foi errada ou precipitada? Ou, sei lá... A gente às vezes pensa isso, né? Não era nada a voz de Deus, era eu, então... É tipo isso, exato. Né? Só porque a gente tá passando por um deserto, né? Vamos dizer assim, a gente acha que a gente tomou os passos errados. Exatamente. Para chegar porque a gente chegou até o deserto, enfim. E aí, cara, tá a grande diferença de você ter uma pessoa de Deus ao seu lado. Sabe, a Nicole, assim, é realmente muito importante em toda a minha jornada, em tudo que já aconteceu comigo. Você tá emocionada, né? Deixa eu explicar isso aqui, vamos lá. Vou explicar. Apesar da história do pastor Juninho ser linda, eu estou com rinite. Então não é um choro, é uma lágrima. Se caiu uma lágrima, chora comigo. Ela tá emocionada, gente. Não me deixa sozinha aqui, não. Eu quero o estúdio inteiro chorando. Ela tá claramente emocionada. Ai, meu Deus, olha aí. Uma história bonita mesmo. Finge que eu tô. Não... Tá bom. Finge que eu caio uma lágrima de emoção. Então, era deixa, né, pra você falar. Eu tô emocionada. Que história linda, meu Deus. E aí, a minha esposa chegou e falou assim, cara, então... Vamos orar por isso. Né? Vamos fazer um propósito de oração por isso. Que diferença, né? Quando o caos está instalado, tem alguém que vira e fala assim, vamos orar então. Cara, e é tão tudo que a gente quer na vida, né? Mas a gente muitas vezes não faz isso com os nossos amigos, dentro ou de casa principalmente. Ou fica esperando que alguém faça quando Deus quer que a gente ore, né? Ou a gente tenta só encontrar as decisões racionais, ou... Não, faz isso, faz aquilo. Agir pela própria força, né? Cara, ela falou, vamos orar. Perfeito. Sabe, a gente começou a orar e começou a ler a Bíblia. E aí é engraçado, né? A gente, quando alguém fala assim, pô, Deus falou comigo na Bíblia e tal, a gente às vezes fica imaginando como é que foi, né? Foi aquele jeito... a Geu foi assim, né? Foi aquele jeito meio... Eu brinco, é o jeito espírita, né? Que a gente abre assim. Gente, eu tô lendo a Bíblia do jeito espírita há anos. Quem sabe aqui e vê o que acontece. Eu leio e falo assim, eis que te digo. Aí eu acredito mesmo, porque não vai direto. Nossa. E a maioria das vezes a coisa nada a ver, né? Nada a ver. Tipo assim, o cajado passará pelo não sei o quê e a água transbordará. Eu falo, não, era cara, que cajado que cajado, que água e que transborda. Muito doido. Isso é muito bom. Muito bom. E nesse foi um jeito meio engraçado também, que eu falei assim, cara, sei lá, meu nome é Pedro, vamos ler Pedro. Meu primeiro é Pedro. Assim, foi tão simples quanto isso. Meu nome é Pedro, vamos ler Pedro, maravilhoso. Pronto. Aí a gente começou a ler 1 Pedro. Aí no primeiro dia que a gente começou, a gente leu um capítulo e orou. E no segundo dia a gente fez de novo isso, a gente orou antes, na verdade, e foi ler. Aí quando a gente leu, cara, esse texto aqui, e aí eu tenho certeza que esse texto aqui não estava na Bíblia antes desse dia. Tá? Não, sério. Nesse dia, Deus fez um upload nas Bíblias todas e trouxe esse texto aqui e falou, cara, porque precisa disso aqui, pro Juninho, isso aqui. Olha que loucura, tá em 1 Pedro 2, 18 em diante. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. Não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que essa é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que Ele os chamou. Agora não é nem rinite, agora não é nem... Cara, não tem nem o que falar com Deus depois dessa. Não tem. Que sensacional. E esse de verdade, eu chorei rios enquanto eu lia isso. Porque, de novo, eu li, parava de ler, eu olhava pra Nicole e falava, Nicole... Ela falava, continua lendo, cara. Aí eu continuava lendo, eu parava e chorava de novo, eu olhava pra ela e falava, cara, não...
Que direto e que cirúrgico, né? Deus foi cirúrgico com você. Cara, e Deus é muito, muito cuidadoso, muito carinhoso, assim, porque ele não precisava me responder, sabe? Não. Ele não precisava me dar satisfação de nada. Não, é verdade. E aí acho que isso ficou de lição pra mim, assim, fica pra todos nós, né? De que, cara, não é porque você tá passando no deserto que você tomou as decisões erradas. Sim. Não é porque você tá no deserto que você tomou decisão que não era a vontade de Deus. Né? Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, cara. E essa parte é muito importante, porque Jesus foi levado pelo Espírito Santo. E às vezes a gente fala assim, não, isso é coisa do diabo, porque não sei o que é o diabo. Às vezes é Deus que conduz você para determinada situação, que você chama de deserto, para que ali ele possa falar. Sim. Né? Sim. Eu sempre falo aqui no Novocast, algumas pessoas Deus atrai pelo amor e outras Deus atrai pela dor. Né? E o deserto é lugar de dor, mas é lugar também de ver manifestação do Espírito Santo. Tá passando por um deserto, meu querido, agradeça. Né? Porque ali é uma forma de superabundar a graça de Deus também. Você acha que a sua relação com a leitura da Bíblia depois desse episódio mudou? Completamente, cara. Foi, a minha avó, assim, ela já tinha várias experiências dessas com Deus, com a Bíblia também. Meu pai estava sequestrado. Meu pai ficou 21 dias em cativeiro, né? Eu achei que era uma metáfora. É real? Não, real. Só que eu tava na barriga da minha mãe. Minha mãe tava de 8 meses de mim. É sério? Depois que eu sumi pancada, assim, entendeu? Minha mãe tomou calmante até o fim da vida. Coitada da sua mãe. Comigo na barriga de 8 meses ali, eu vim calmo. Sou calmo, acho que é o efeito desse calmante que ela tomou ali no final da gravidez. Que loucura! Meu pai ficou 21 dias em cativeiro. E ele conta isso, né, como testemunho? Conta. É um absurdo. Não. E aí, a minha avó, né, um dia pedindo respostas de Deus, falando assim, Deus, eu preciso saber se eles vão morrer ou se eles vão viver. E aí, eu não lembro exatamente dias é muito qual. tempo. É muito tempo. Eu não lembro. É muito tempo. E aí, minha avó pediu uma resposta, e aí ela abriu desse jeito espírita, e Deus falou com ela, cara, e foi assim, claro, desse jeito também. Era alguma coisa, né? E no 21º dia, eles serão libertos. Tipo, foi um negócio assim. Chocado. E era o 20º dia. E aí minha avó falou assim, e não tinha nenhuma informação da polícia de que não tinha nada. Nada. Ninguém sabia de nada. E aí minha avó simplesmente chegou e falou, Marisa, minha mãe, né? Marisa, vai no salão, faz o cabelo, se arruma, pediu pra moça lá fazer a comida que meu pai gostava, o pavê, a lasanha, não sei o quê, porque no dia seguinte ele ia estar lá. Nossa. Isso é fé, né? Isso é fé. Isso é fé. E aí o pessoal falou, cara, a Sueli surtou. Mas aí fizeram lá tudo, tal, não sei o quê. E no 21º dia o cativeiro foi estourado pela polícia. E libertou ele. Nossa. Então, assim, acho que eu nunca duvidei da Bíblia viva. Se seu pai ele não era crente, tornou na hora, né? Porque como é que fica sem crer depois de um negócio desse? Acho que ali despertou um chamado maior no meu pai. Ele não era pastor ainda, né? Ele era empresário. Sim. E aí acho que despertou um chamado ali mais forte no coração dele. Sim. Não Deus falando através do deserto, né? Exato. Não foi imediatamente depois, mas foi um tempo depois ali que ele entrou no seminário e tal, enfim. Mas então nunca duvidei da vivacidade da Bíblia ou de como Deus fala através da Bíblia. E geralmente o que eu converso com o pessoal, né? Pô, Juninho, eu não consigo escutar a voz de Deus, cara. Eu não consigo escutar a voz de Deus, eu tento, eu peço, tem um monte de gente que fala isso, né? Muita. E como eu trabalhava com jovens ainda, então o pessoal acha que é WhatsApp, né? Fala e fala, cara, e aí? Responde. E aí ficou assim, sempre que alguém me pergunta isso, fala, cara, eu não tô ouvindo a voz de Deus, o que eu faço? Eu falo, cara, você tá lendo a Bíblia. Se você não tá lendo a Bíblia, você limita a quantidade de canais, né, de acesso à voz de Deus. Exatamente. Né? Então, eu enxergo a Bíblia mais do que você conhecer o caráter de Deus, mais do que você conhecer a história do cristianismo, ou a história de onde surgiu o cristianismo, ou de Jesus, ou dos discípulos. Eu enxergo muito como algo realmente vivo e pulsante e que transborda diretamente dos céus para a tua vida o tempo todo. E super verdadeiro, né? Porque, hoje, principalmente hoje em dia, a gente vê a palavra de Deus se cumprindo real no mundo de hoje, né? Nos dias de hoje. Eu falo também, né? A Bíblia é uma forma que Deus tem para falar com a gente, a oração é uma forma que eu tenho para falar com Deus, né? Às vezes a gente só quer o primeiro canal. Eu vou falar e Deus vai responder, né? Então eu vou orar e sim, Deus responde. Mas existem outras formas de Deus
Deus falar, Deus fala Sim. de diversas maneiras, mas a Bíblia, assim, é uma coisa muito certa, que você sabe que ele vai falar. Cara, eu digo né? que 95% das vezes vai ser na Bíblia. Vai ser na Bíblia, é. Aquele 5% vai ser aquela irmãzinha do coque que chega e fala pra você alguma coisa. Que às vezes é porque é mais rápido, né? A gente quer uma irmãzinha do coque que chega e fala, eis que te digo, e você fala, ai, que ótimo, nem abri a Bíblia e já até Deus tá falando. É mais ou menos isso. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Sim. Deus fala, buscar-me-ei, me achareis quando buscares de todo o coração. Eu acho que quando a gente tá lendo a Bíblia, o nosso coração tá ali, né? Exato. Porque dá trabalho ler a Bíblia, é muito difícil de entender quando você não tem a ajuda do Espírito Santo. Né? Você lê, leva, você entendeu o cré. Aí você fala, gente, não, surreal, Deus não falou. É o que eu falei, às vezes abrir meio espírita, assim, eu faço isso aqui 20 anos. Mas, às vezes lê a Bíblia assim, você fala, nossa, Deus não falou comigo. É uma coisa assim, que você quer ouvir sobre prosperidade. Deus tá falando assim, perderás tudo para... Entendeu? É totalmente o oposto. Isso, assim, eu faço isso, mas isso é muito perigoso às vezes. É, né? Muito. Isso é muito perigoso, porque se você pega alguém que talvez não tenha um discernimento ainda, ou prepara uma maturidade para poder, às vezes, falar, realmente não tem nada a ver. A pessoa vai achar, vai abrir e vai achar que realmente significa algo. Sim. Né? E, cara, a leitura da Bíblia é algo muito sério, assim, algo que às vezes fica muito banalizado, sabe? E a gente faz, às vezes, tão sem respeito, né? Totalmente. Eu ouvi um negócio muito legal, tem um livro que é muito bom para quem quer aprender mais sobre como ler a Bíblia, como entender a Bíblia. Sim. É um livro chamado Entendes o que Lês. Ih, que legal geralmente seminário, todo mundo passa esse livro para ler. Sim. É muito bom. Ele é muito tranquilão de ler, não é tão grande. Uhum. E ele vai passando por cada gênero literário que tem na Bíblia. Sim. E ele fala, cara, como você deve ler cada gênero literário da Bíblia. Uhum. Né? Então, por exemplo, as cartas. Não tem como você ler uma carta pela metade. Não tem como uma carta. Você escreveu uma carta pra alguém. Eu quero ler a carta que você escreveu pra alguém. Eu vou pegar a tua carta e vou ler só o parágrafo do meio? Não faz sentido. Não faz sentido, Faz o menor sentido. Você vai entender completamente errado aquilo ali. Uhum. Às vezes você tá parecendo que tem uma exortação ali acontecendo, só que você tá contando uma história que fizeram com você. Verdade. Você perde completamente o meio do negócio. Então, esse livro fala, por exemplo, nas cartas, né, que a maioria do Novo Testamento são cartas. Uhum. Ele fala, cara, não existe você ler parte da carta. Se você quer entender aquela carta, você precisa parar e ler a carta inteira. Uhum. Então isso é muito legal, assim, Sim, né? E muitas vezes a gente, sem saber disso, a gente não tem contato com o melhor do que a Bíblia tem para oferecer pra gente. É verdade. E a Bíblia é tão bonita, né? A Bíblia é tão bonita. Salmos, se você tá num dia ruim, você entrar, ler Salmos, você se transforma, né? Você é uma oração ali, Salmo né? 23. São orações, são desabafos, né? Exatamente. Eu tenho um quadrinho na minha casa que é o Salmo 23, pregado na parede, assim. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos. Eu acho tão bonito esse salmo, assim, demais. né? Porque dá vontade de você pegar e transformar numa música, pegar um violão, olha que nem toca, hein? Pegar um violão e ficar ali, ó, tocando, né? Maravilhoso. Muito bem. Sim. Tem algum personagem da Bíblia que você olha e você fala, pô, a história dessa pessoa me inspira? A história dessa pessoa me inspira. Eu sempre fui muito apaixonado por Davi, cara. É mesmo? Por quê? O que Davi tem que te inspira, assim? O que eu acho incrível de Davi não é Davi, né? O que eu acho incrível de Davi é Deus, através de Davi. Isso. Porque Davi se mostra o tempo todo, e a Bíblia faz questão de mostrar a Davi o tempo todo um cara que não é capaz. Um cara que não é merecedor. Um cara que não tem o que precisa. Ele não tem muito para dar. Sim. Não é um cara com rachaduras no caráter dele. É um cara que não tem, às vezes, a força necessária para poder desafiar o gigante que estava na frente dele. Uhum. E várias outras vezes a Bíblia traz, né, algumas insuficiências ou dificuldades de Davi ali. Mas ainda assim, cara, ele foi... ele foi quem originou a linhagem ali de Jesus. E o tempo inteiro aperfeiçoado e capacitado, né? Cara, Jesus é conhecido como filho de Davi. Uma responsa, né? É muito grande isso. E eu me enxergo muito assim, sabe? Eu me enxergo muito como, cara, eu não tenho capacidade de estar onde eu tô. Eu não tenho skill para estar onde eu tô. Uhum. Eu não tenho... vamos dizer, a competência que precisa, por exemplo, para subir no púlpito e pregar, como eu prego. Uhum. Então, assim, e eu entendo que
a história de Davi fala muito sobre a graça e a misericórdia de Deus. Sim. Sabe, sobre o empoderamento que acontece, né? E eu gosto dessa palavra, apesar de muitas pessoas não gostarem, eu gosto muito dessa palavra, desse empoderamento do Espírito Santo, desse empoderamento de Deus na nossa vida. Porque eu creio que, através de coisas mais simples, a gente percebe isso até. Eu achei muito legal que eu estava fazendo curso de inglês, né, no ano passado. Fiz uma aula um tempinho para poder aperfeiçoar um pouco. E aí o professor de inglês, ele falou assim, cara, Juninho, tem algo muito curioso, muito engraçado no teu inglês. Que quando você fala sobre coisas tuas, sobre coisas da tua vida normal, sobre o teu inglês, ele é mediano, fraco. Mas quando você fala sobre a igreja, sobre Deus, o teu inglês é avançado, cara. Sério? Você conjuga melhor, você tem mais vocabulário, você faz... Que maneiro. E isso eu entendo que é graça. É Isso graça. entendo que é graça de Deus, sabe? A Bíblia mesmo fala, né? Sem mim nada podeis fazer. Sim. Isso é uma coisa muito curiosa que a gente percebe que Deus capacita. Eu estudo coreano, né? Sério? Não me pergunte por que não, porque eu acho que Deus tem que estar nisso, Caramba. porque eu nunca quis. Aí comecei a aprender coreano. Na hora de falar coreano do dia a dia, assim, coisas normais, trava. Bota um louvor, meu irmão, louvor em coreano. Sério? Me dá 3 minutos, eu decoro o louvor inteiro. É mesmo? Só Deus pra explicar um negócio desse. Fala alguma coisa coreano aí. 저는 브라질 사람입니다. Isso é o quê? Pronto, isso é eu sou brasileira. Caraca! Nada, né? Não, coreano é assim. Coreano você fala um negócio. Você vai falar oi. O nosso oi é oi. Acabou, né? Em coreano é 안녕하십니까. Um negócio gigantesco. E tem que ter a musiquinha, né? Você falar nananana, no varareira, senão não... Porque a entonação muda entonação o muda sentido, totalmente. né? Eu, muda o tempo verbal, exatamente. acho, muda um monte de coisa. Se eu estudar muito coreano, eu vou te cumprimentar assim, e aí, como é que você tá? Entendeu? Assim, não posso estudar muito não, senão eu perco minha essência, não posso não. Mas é isso, assim, eu percebo que no louvor flui, no normal, assim, não muito, né? Sim. Então, é isso, é a graça de Deus se manifestando. Tudo que fizer, faça para a glória de Deus. E o que você fizer para a glória de Deus, Deus bota a mão, Deus abençoa, Deus capacita. Sim. E eu me enxergo muito assim, sabe? Por isso que, né, de novo, Davi, eu acho tão incrível. Tem um amigo meu que fala isso para mim também, assim, né? Eu não gosto de ficar falando muito sobre mim, de verdade. Eu não gosto, tenho muita vergonha. Mas um amigo meu fala um negócio que eu acho muito, muito legal, assim. Ele fala, Juninho, cara, você entende menos de Bíblia do que eu. E eu falo isso pra ele, eu falo, cara, você entende muito mais de Bíblia do que eu. Você entende menos de Bíblia do que eu. Você tem menos skills, assim, de vida do que eu. Você tem... Só que, cara, às vezes brota de você sabedoria que eu tenho certeza que não vem de você. É algo que dá pra ver que não vem de você. Você já teve essa sensação que quando você prega, aí você desce do altar e você fala assim, como é que eu falei tudo isso? Não, totalmente. Não é? Totalmente. Tem umas coisas, às vezes, que a gente fala assim, mas da onde que eu tirei isso? Totalmente, cara. E aí você fica no estado de graça, né? Eu me transformo demais, assim. Porque eu sou uma pessoa muito, de novo, muito calma, muito tranquila. Minha fala é tranquila. Sim. Só que, cara, quando eu subo pra pregar, é outro lance. O fogo desce, né? E nem outro pentecostal nós somos. Não. E a gente tá falando que... É um batista presbiteriano falando que o fogo desce, é porque o bicho tá pegando mesmo. Exatamente. Você já pensou, agora eu pergunto assim, que eu acho que a gente, quando se dedica ao reino de Deus, a gente tem um levante muito forte. Por isso que a gente tem que estar blindado espiritualmente, né? Sim, o diabo, ele sabe dúvida. o perigo que a gente é no reino dos céus, assim, aqui na terra. E aí, obviamente, que ele se levanta. Nessa sua caminhada como pastor, você já pensou em desistir? Não. Nunca? Nunca. Que legal, porque todo mundo todo mundo que passa por aqui, que já passou por aqui, que é pastor, eu faço a mesma pergunta. Já pensou em desistir? A pessoa na lata me fala, não, nunca. Não, cara, nunca. E a gente que nunca, nem pastor pensa. E nunca vou pensar assim. O que te sustenta, assim? Que frase, versículo, que convicção você tem que falar? Esse é meu caminho, eu não vou sair dele. Eu não tô aqui por homens, cara. Sensacional. Eu não tô aqui por homens, as pessoas saem por homens. É verdade. As pessoas saem por pessoas. E eu já entrei no ministério sendo filho do pastor da igreja. Né? Saindo do mercado financeiro e entrando pra igreja, tipo, bicão, né? Assim, entrando ali pro time da igreja. E agora eu tô como pastor executivo e tudo mais. E, cara, eu já ouvi uma série de coisas sobre mim. Entendeu? Eu já ouvi falar, cara, o Juninho é um moleque mimado e o Pedrão fica fazendo tudo que ele quer porque ele é mimado e tal. E não Sério? Sei o quê. Você já ouviu isso? Já. E sabe quanto isso me afetou? Nada.
Já falar. Uma vez zero. eu ouvi isso em algum lugar, que quem sai da igreja por causa de homem nunca entrou na igreja por causa de Deus. Exato. E é isso, né? E o meu chamado, quem levantou meu chamado não foram pessoas. Sabe? Na verdade, eu tô aqui porque Deus me chamou. Eu tô aqui sim por pessoas. Mas eu tô aqui pra alcançar pessoas perdidas. Eu tô aqui pelo perdido. Entendeu? Eu entendo que esse é o chamado que Deus me deu. Sabe? É pra, inclusive, a transformação do pensamento da igreja local que eu tenho feito muito. Cara, vamos resgatar aquilo que Jesus veio fazer? Jesus veio salvar o perdido. E vamos voltar a ter essa cabeça, esse pensamento e essa direção como igreja. Sabe? Acho que em Lucas fala isso, né? Que Jesus veio pra buscar e salvar os que estavam perdidos. Que estavam perdidos, exatamente. Então, e as nossas igrejas, né? Falo nossas porque eu incluo, né, a gente. As nossas igrejas focam muitas vezes muito mais pra dentro. Né? Sempre pra dentro, é sempre... E aí a gente vira sal do mundo dentro de um saleiro. É o famoso egocentrismo cristão, né? E a gente perde o cristocentrismo, né? Sim. Fala, o homem passa a ser o centro das atenções, é sempre eu. Cara, a gente não foi chamado para ser sal dentro do saleiro. Sabe, a gente foi chamado para ser sal do mundo. É um sal fora do saleiro, é um sal para fora, é um sal para aqueles que ainda não conheceram Jesus, sabe? Então assim, eu não pensei em desistir por conta disso, sabe? Sim. Cara, tenho meus momentos de esgotamento, de cansamento, de cansamento aí, de cansaço, de esgotamento, enfim. Tenho esses momentos sim. É porque cansa muito também. Cansa demais. Lidar com o ser humano é difícil. Tô 2 semanas já que eu tô aqui no meu talo, tô no meu limite. O Juninho chegou aqui, nem bom dia deu, falou, tem café? Sério, eu tô 2 semanas que eu tô no meu limite, assim. Nesse nível, né? Mas cansa muito. Porque lidar com pessoas é difícil. Lidar com pessoas quando envolve um tema como espiritualidade, religiosidade, nossa, é desgastante, né? Tem vezes que eu só queria voltar um pouquinho lá no mercado financeiro e ficar atrás de uma planilha ali, ó. Resolvendo problemas e cálculos de uma planilha, cara, é tão mais fácil. Resolver o problema do ser humano, né? Instruindo o ser humano. E aí uma palavra esqueci de quem era. Enfim, no Instagram, assim, nesse negócio, desses rios aí. Pra quem da Lagoinha. E aí ele... Acho que foi o André Fernandes, se eu não me engano. Ele falou algo que é muito básico, assim, mas... sei lá, sabe quando bate, assim? Sim, sim. Ele falou, cara, tá cansado? Não desiste. Tá cansado, descansa. Exato. É o famoso vírgula e ponto. A gente quer dar ponto final, bota uma vírgula aí, meu irmão. Deixa de ser enjoado, fala igual Leninha. Tá cansado, descansa. Exatamente. Sabe? Então, vira e mexe o tiro lá 5 dias, 10 dias e descansa. Porque precisa, né? Precisa. Até Jesus descansou na criação do mundo, precisa. Né? E aí, é o entendimento também de que você, pastor, você líder, você não é o super-homem. Você não vai resolver todos os problemas do mundo. E aí eu tenho algo que é muito forte pra mim, cara. A minha família é prioridade. A minha família tá acima do ministério. Boa. Minha família tá acima do ministério. Então, eu, todo dia, acordo lá às 5 e pouco da manhã pra ficar com meu moleque. Entendeu? E eu amo o Pianges, né? Que é ele fala muito no Instagram, vejo vários vídeos dele, participa de vários podcasts. E ele fala isso, ele fala, cara, teu filho vai ser bebê por 4 anos, por 3 anos. Depois acabou. Bebê. Depois acabou. E você vai viver 80, 90 anos. Então, cara, se dedica à tua família, se dedica aos teus filhos. E eu acho também que é uma grande base pastoral isso. Se você não estiver bem com a sua família, que é o seu alicerce dentro de casa, você não tem como cuidar das famílias da igreja, né? Não tem como, esquece. Não tem como, E aí, a minha família tá acima do ministério. A minha vida com Deus tá acima do ministério, sabe? E o ministério em si... ele tá ali para poder apoiar a igreja, apoiar pessoas. Exatamente. E eu não sou o melhor pregador. Eu não sou o melhor aconselhador de pessoas. Eu não sou a melhor pessoa que cuida de pessoas, sabe? Tem pessoas na igreja que fazem isso melhor do que eu. Então, o que eu posso fazer diante disso? Eu foco no que eu sou melhor. Sim. E eu deixo os outros fazerem também o que eles são melhores. Delega funções também, né? Porque quando a gente quer agarrar o mundo com as pernas, a área que Deus colocou na nossa mão pra fazer, a gente faz mal feito, né? Eu gosto muito de uma palavra, cara. De novo, eu já falei ela aqui, que é o empoderar. Sim. Né? Empodere pessoas. Sim. Acho que até mais do que o delegar pessoas. Porque o delegar pessoas é o seguinte, eu até faria se eu tivesse braço pra fazer. Já que eu não tenho braço pra você pode fazer por mim? Sabe? Jesus não fez isso com os discípulos.
Isso é Jesus legal. fez assim, cara, eu vou dar poder para vocês. E vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Quem faz isso muito bem, sem puxar saco dele, mas eu puxo mesmo, é o nosso pastor Luiz. Ele faz isso muito bem. Ele pega, isso eu já percebi, eu nunca falei isso pra ele, mas ele pega pessoas, assim, aos olhos humanos, completamente improváveis, e ele dá um cargo pra essa pessoa. Sim. Entende? Outro dia eu tava pensando, eu falei, mas o que o pastor Luiz viu em mim pra fazer um negócio desse? E outro, até julguei o irmãozinho, olhei pro irmãozinho e falei, mas o que o pastor Luiz viu nesse irmãozinho pra esse irmãozinho tá fazendo um negócio tão importante assim? São pessoas improváveis. Eu sou improvável, Sim. né? E ele me delegou o Ministério de Louvor junto com a Lei, que também é a cabeça aqui do Alvocast. Nós somos improváveis, assim. E o nosso pastor faz isso. Ele dá... empodera pessoas, né? Sim, É o que você sim. falou. Isso é tão bonito, porque a gente vê essa pessoa crescendo no reino espiritual a partir de uma ideia até humana de, nossa, mas não era capaz, e agora tá melhorando, tá crescendo, se aperfeiçoando. Isso é legal, né? Cara, e o empoderamento, pra mim, é a base do ministério. É. Sabe, porque o pastor, óbvio, né? Se a gente tá falando com plantador de igreja, bicho, no primeiro momento, o cara vai ser todo mundo. Ele vai fazer tudo, Sim. e vai ter que ser tudo, e beleza, e faz Sim. parte, entendeu? Mas a gente falando de igreja já com alguma maturidade, algum corpo e rodando ali, cara, você tem que empoderar pessoas. E às vezes o não empoderamento é uma vaidade do pastor. Sim, eu sabe? faço, deixa comigo, eu Deixa resolvo, comigo. é verdade. E o esgotamento é uma vaidade do pastor. É. Ah, como é que você tá? Ah, tô cansado, tô não sei o quê, tô Mas não isso, pede tô ajuda aquilo. também, né? Não pede ajuda, não empodera, não larga, não... Sabe? E você acha que a igreja tá com pessoas cada vez mais vaidosas? Cara, eu acho demais. É. Quando eu olho isso, principalmente aqui no Brasil, isso me dá uma dor danada, porque de novo, eu tenho contato muito grande com uma igreja americana chamada Eagle Brook Church. Eles são de Minneapolis, são uma igreja muito influente, muito grande lá nos Estados Unidos. Legal. Eles se concentram hoje em Minneapolis, né? Só em Minneapolis, tem acho que 12 campos lá. Minneapolis fica perto do quê? No Middle West, é bem no meio, assim, só que lá em cima. É 6 horas de Chicago. Chicago fica lá em cima também, só que um pouco mais pra direita. Minneapolis é mais no centro dos Estados Unidos mesmo, lá em cima, perto do Canadá. E aí, é frio demais. Muito Muito em cima, frio. né? Eu vou uma vez por ano lá, sempre. Muito frio, muito frio, muito frio. Mas lá eu vejo... não são todas as igrejas também. Sim. Mas lá eu vejo uma evolução, um relacionamento diferente entre as igrejas e os pastores, sabe? É algo muito mais, tem uma cumplicidade muito maior. Aquela troca que eu falei no início. Sim, sabe? sim. Aquela troca sincera. Sabe? Eu tenho buscado isso, né? Tem uma igreja, né, que a gente tem um relacionamento, tem iniciado um relacionamento maior. Algumas pessoas da CB Rio saíram do CB Rio e foram pra lá numa época. Sim. E a gente começou a desenvolver um relacionamento ainda melhor, o que é muito interessante, né? Porque uma igreja, que algumas pessoas saem da sua igreja para ir para aquela igreja, geralmente é uma igreja enxergada às vezes como rival, e isso é ridículo, né? Sim. Enxergar desse jeito. É a Elan Church, né? E aí foi uma galera pra lá. Essa rivalidade é sem noção, né? Quando as igrejas pensam... cara, é um absurdo isso, é um absurdo. É um absurdo. E aí o Philip, que é o pastor de lá também, ele é muito aberto, ele tem também a visão americana, né? Ele tem também a formação americana ali, então acho que ele já tem isso um pouco no sangue, é mais fácil pra ele ali. E aí, cara, a gente teve uma troca, algumas trocas já muito legais, ao ponto de eu pegar... todo o planejamento que a gente fez um retiro com os pastores e tal. Pegamos todo o planejamento de pregações e séries que a gente preparou para o ano, toda a pesquisa que a gente fez de outras igrejas, seja brasileiras ou americanas, e a gente entregou tudo pro Felipe e falou, cara, faz o que você quiser com isso. Se quiser pegar ideias, se quiser colar ideias, se quiser copiar, se quiser fazer isso. Cara, tá à tua disposição pra você fazer o que você quiser. Sim. Há um tempo atrás, uma pessoa também de lá falou, cara, podia vir a pessoa do Kids aí de vocês para dar um treinamento pra gente? Aí a pessoa me perguntou, né? Eu sou pastor executivo lá aqui na igreja, né? CB Rio. Sim. E falou, Juninho, o que você acha, tal? Tô me chamando pra eu lá falar com os líderes da Elan sobre isso. Eu falei, cara, vai e leva todo o material que você tem com você pra entregar pra eles usarem da maneira que eles quiserem. Que legal. Sabe, isso é igreja, cara. Isso é igreja de é Cristo. união, cumplicidade, é um corpo. É um corpo. Quando a gente fala do corpo, a gente entende muitas vezes como a Alvorada, como a CB Rio, é um corpo, é um corpo, é um corpo. Não, é o corpo de Cristo. Sim. Isso tudo é o corpo de Cristo. Se todo mundo se juntasse, que diferença seria no mundo cristão hoje em dia, né? Cara, eu entendo que um dos direcionamentos chamado que Deus me deu foi para trabalhar nessa união.
sabe, entre as igrejas. Sim. No processo do meu chamado, isso também ficou muito claro para mim. E eu tenho tentado fazer isso de maneira orgânica e relacionamentos sinceros e verdadeiros, mais do que criar uma organização com um nome X, com um presidente, com... porque eu acredito que aqui no Brasil ainda rola uma vaidade muito grande de, cara, a gente é a melhor, a gente faz o maior, a gente tem o maior alcance. Sim. Cara, eu acho isso tão... É cansativo, né? Ai, é cansativo. eu acho tão triste, Eu acho que cara, onde a ver vaidade isso. está muito grande, nós falamos isso aqui com algum convidado do Alvocast, é uma vaidade muito grande no louvor até, né? Hoje você vê louvores que prestigiam as cordas vocais, o timbre vocal do cantor, e a congregação nem consegue acompanhar. Sim. É um louvor que nem mais cristocêntrico né? Mas é Sim. para favorecer o timbre do cantor. É. E você vai perdendo aquela essência para quem você tá louvando, por quem você tá louvando, Sim. para que você tá ali. Sim. Isso é uma coisa que não dá para passar batido, né? Cara, até os púlpitos, né, virando lugar de espetáculo, né? Eu acredito que o púlpito, e aí eu tenho uma visão que muita gente não gosta muito, mas eu tenho uma visão um pouco contemporânea disso, assim. Porque eu acredito que, na verdade, eu não acredito que seja contemporâneo, mas muitas pessoas enxergam assim, porque Jesus foi o primeiro cara a fazer isso, Sim. né? Enquanto nas sinagogas e nos templos, o que acontecia ali era alguém lendo a escritura, basicamente. Isso era o culto deles, né? Era a leitura da palavra, a leitura das escrituras. Né? E quando o mestre vinha para falar, falava basicamente com seus discípulos, né? E Jesus trouxe algo completamente novo. Sim. Ele passando por um lugar, falando, cara... imagino que ele, né, tava passando por uma plantação e falou, cara, o reino de Deus é como uma plantação. Sim. É como isso aqui, é como um cara que joga. Sabe? Então, essa contextualização, esse negócio. Então, eu acredito que Jesus iniciou isso. E eu acredito que a pregação, ela ficou focada em dois extremos. Em um extremo de uma vaidade exagerada querendo agradar, e querendo, às vezes, lacrar com alguns discursos. Sim. Né? Porque tem discursos hoje, principalmente quando a gente fala discursos políticos, discursos que a gente sabe que a galera crente, raiz, tal, não sei o quê, vai aplaudir, vai comemorar, e a galera quer lacrar no púlpito, sabe? E aí faz corte, bota no Instagram e lacra, e a galera fala, isso mesmo, tem que se posicionar, e tem que... Quando, na verdade, ele tá rejeitando todos aqueles que pensam diferente dele. Entende? E eu entendo que a pregação, na verdade, é um grande lugar... desculpa, tem os dois. Então tem esse aqui, e tem o outro que é o cara que não se preocupa com a pessoa que tá ali pela primeira vez. Que não se preocupa com a pessoa que não entende da Bíblia. Não se preocupa com a pessoa que não tem intimidade ainda, né? Assim como no Valde Jaboque. Valde raio do quê? Sabe? Quem tem 30 anos de evangelho e não sabe o que é isso, o novo vai saber. Facilita a vida também. Exatamente. Sabe? E aí, os pastores focados dentro demais também. Entendeu? Focados simplesmente num ensino interno. Sabe? E aí eu vejo que existem esses dois extremos, mas eu acredito que existe um meio do caminho ali. De a gente trazer, seria top, né? Da gente conseguir trazer a palavra, que muitas vezes se perdeu nas pregações, mas a gente conseguir trazer a palavra, mas também com uma contextualização muito bem preparada e feita e pensada, sabe? Para aquela pessoa que nunca teve contato com a Bíblia, que nunca teve contato com Jesus e falar assim, cara, isso é incrível. Esse Deus que eu quero, Isso é incrível. Eu quero seguir esse Jesus que eles estão falando. É verdade. Sabe? Sem falar baboseira, sem falar mentira, sem falar... Sabe? Mas estimular uma curiosidade, estimular uma vontade ali pela Bíblia, pela palavra e por esse Jesus. E é o que está faltando nas igrejas, né? Eu acho que tem igrejas aí muito capacitadas que tinham tudo para crescer, mas que não têm crescido porque fica nessa individualidade da palavra, né? Eu falo para um nicho certo de pessoas. Talvez porque para o pastor é aquela linguagem que funciona, mas tem que ser um pouco mais abrangente, né? Agora, olha, a gente está falando de pregação, de palavra, não tem como passar batido. Você é filho do pastor Pedrão, super conhecido. O que você tem aprendido nessa caminhada cristã com o seu pai? Com o meu pai, primeiro, a gente é muito diferente. É mesmo? Mas assim, muito. O que eu acho muito positivo. É muito positivo. Achei que você ia falar que era um defeito. Eu falei, quer cortar pra não falar mal do pai aqui? Não, é um desafio. Sim, com certeza. É um desafio. Mas é muito positivo.
para nós dois. Onde que entra o ganho de vocês serem tão diferentes? O ganho entra em um ser o equilíbrio do outro. Ah, legal. Entende? Porque, vamos lá, qual é a grande diferença de nós dois? Ele é um bandeirante, um desbravador. Ele é o cara que o pessoal fala, cara, não dá pra chegar lá. Ele fala, dá sim. E eu vou. E ele vai. Entendi. E ele derruba a árvore, vai e tal, e vai avançando e chega. Sim. E chega. Às vezes fica um rastro pelo caminho. Mas ele chega. Ele chega. Ele vai. Eu não sou essa pessoa. Talvez eu falaria, acho que não dá. Vamos pensar numa outra solução. E aí ele te impulsiona, já que ele é diferente nisso. Ele me impulsiona, ele me encoraja. E ele fala, cara, às vezes você tem que ser o cara que bate na mesa e fala, vamos, não é assim. E é verdade. Sabe, às vezes você precisa ser esse cara que nem sempre ser o cara o compreensivo, o tranquilo, o gente boa, sabe? E eu sou muito esse cara apaziguador, eu sou o cara que pensa em todo mundo, que tenta enxergar todos os pontos de vista e me preocupado muito com pessoas, não com o que elas vão pensar, mas preocupado com pessoas, né? Então, e ele é muito mais tarefa, né? Os nossos temperamentos são completamente invertidos, são completamente opostos. Então, a gente é muito diferente nisso por um tempo. Isso foi bastante desafiador, principalmente ali no início. É porque vocês estão gerenciando, são duas cabeças gerenciando uma igreja, né? Sim. E aí, pensando muito diferente, às vezes pode dar um choque grande. Cara, vamos chegar no denominador comum, não consigo. É tipo isso, né? A gente já teve várias conversas cruciais. E eu entendo que a jornada como pastor e como líder, ela tem que passar por conversas cruciais. Seja com seu líder, seja com liderados, se ela não passa por conversas cruciais, conversas difíceis, você está escondendo alguma coisa debaixo do tapete que lá na frente vai estourar e vai ser um problema maior ainda. É verdade. Então eu tenho uma frase que eu usei sempre desde que eu namorava a Nicole, e eu uso também no ministério, cara, nada é tão pequeno que não precisa ser conversado ou esclarecido. Sabe? Então, cara... É a famosa história que até o óbvio tem que ser falada, né? Até o óbvio tem que ser falado. É verdade. Então, assim, se você tiver uma postura numa reunião que eu não achei tão interessante, o que eu vou fazer? Cara, primeiro eu vou esperar o melhor de você. Eu não vou esperar que você fez aquilo pra me sacanear, ou que fez aquilo por alguma... maldade. E a gente já começa a fantasiar o negócio. Então, eu vou esperar o melhor de você primeiro. E eu vou marcar um a um com você. Eu vou falar assim, cara, Kelly, por que você fez isso? É porque também se não tiver essa postura, tu afunda uma igreja, né? Exatamente. Você afunda uma igreja. Porque aí você dá margens para pessoas falarem coisas, você fala coisas que você não deveria falar, você supõe coisas que são mentira. E aí começa uma cultura de fofoca e suposições que não leva nada para frente. Entendeu? Então, isso é algo que eu tenho trabalhado tanto lá na equipe da igreja, quanto no meu relacionamento com meu pai também. Sim. Né? Porque... Vocês dividem bem, pai, filho, pastor 1, pastor 2? Nem sempre. Olha, eu emocionada de novo aqui. Ai, meu Deus, não dá às vezes, nem né? Nem sempre. É um desafiador. Porque tem um terceiro ponto. Você chama de pai? Chamo. Entendi. Faço questão. Sim, legal. E aí a galera muitas vezes fala assim, cara, quando você estiver lá no púlpito, fala pastor Pedrão, eu falo, cara, às vezes eu vou falar assim, mas às vezes eu vou falar pai. Ele é meu pai, pô. Exatamente. Eu não tenho vergonha de esconder que ele é meu pai. Eu não tô aqui porque ele é o meu pai. Talvez sim, pra entrar pra algumas coisas, né? Porque ele é meu pai, óbvio. Sabe? Mas eu creio que eu tô aqui porque Deus me chamou pra estar aqui. Exatamente. Entendeu? Eu não tenho vergonha da minha posição, sabe? Perfeito. Então, isso eu não tenho zero problema com isso. Mas tem um terceiro fator complicador aqui. Eu conversei com ele até recentemente sobre isso. Porque tem a posição... nossa, no trabalho, né? Então, em que eu sou o pastor executivo, ele é o pastor sênior. Então, eu respondo direto para ele, e ele tem o contato comigo, eu tenho contato com toda a equipe, né? Então, é assim que funciona. Você funciona como um porta-voz também ali, né? Isso, entendi. Exatamente. O trabalhão pesado tá contigo. Muito, quer orar, Juninho, aqui? Pra Deus capacitar com essa cabeçada de ovelha. É difícil, né? E muitas vezes eu sou ali... meu pai é muito... Ele sabe o que ele quer, ele sabe onde ele quer chegar. Legal. E muitas vezes eu sou a tecla SAP. Sabe? Tipo, cara, vamos... Ele quer chegar lá. Vamos construir dessa forma. Vamos legendar passo a passo. esse plano dele, entendeu? né? Eu tento ali, meu papel ali é fatiar o elefante aos bifes, né? Entendi. E a gente ia aos bifes ali, aos poucos, né? Isso é legal. Aí melhora a comunicação na igreja, né? Sim.
Sim. E aí, então a gente tem esse nível de relacionamento, a gente tem nível de relacionamento de pai e filho, e a gente tem um terceiro nível de relacionamento, porque a minha mãe, né, não sei se vocês sabem da história dela, minha mãe teve um tumor no cérebro. Sim, eu fiquei sabendo. Então, ela teve um tumor no cérebro, e aí foi em 2015, passou por um procedimento cirúrgico, tirou o tumor, depois teve uma complicação, a meningite pós-operatória bacteriana. Nossa. Que aí piorou tudo, ela voltou pra cá, ficou um tempão, ficou depois... A gente achou que ela fosse morrer, né? Que desgaste. Não vou contar a história toda aqui porque é longa. Nossa. Mas no dia que ela entrou em coma, assim, no pós-operatório, né, ela tava em casa, e é legal como Deus faz as coisas, né? Porque tava meu pai e minha mãe, só. Aí chegou eu e a Nicole, porque eu tava indo pra um grupo, né, uma célula, grupo de conexão, um grupo... Eu tava indo pra isso lá da igreja. E aí eu virei pra Nicole e falei assim, cara, eu quero ir pra casa da minha mãe, quero ver minha mãe. Aí a gente foi pra lá. Ela falou, tá bom, então vamos pra lá. A gente foi. Aí chegou minha outra irmã, chegou uma médica amiga nossa. E aí minha mãe tava dormindo, tava cochilando. Minha irmã falou, cara, vamos acordar a mamãe? Vamos acordar a mamãe, vamos acordar a mamãe. O pai falou, cara, deixa ela dormir e tal, vamos acordar, vamos... Tá, vamos acordar. Aí foi acordar, não acordou. E aí meu pai ficou cutucando, ela falou, Marisa, acorda, acorda. E ela não acordava. Foi aí que perceberam que tinha alguma coisa errada. E aí tinha coisa errada. E aí a gente pegou ela, meu pai falou, Marisa, quer que te leve pro hospital? Aí ela apertou a mão dele assim. Aí a gente pegou ela, botou ela numa cadeira de rodas, tinha lá em casa, botamos ela no carro. Meu pai tinha operado o coração há 6 meses. De peito aberto, safena. Caramba. Então tava meu pai dirigindo, safenado, há 6 meses. Se tremendo todo, como eu nunca vi. Alguém tremendo tudo. E ele é tava grandão todo. também, né? Minha altura. Tava 1,90 m e tal. Caramba. Tremendo todo. A minha mãe atrás com a amiga médica nossa, escorrendo pus da cabeça dela e líquor da cabeça dela. Caramba. E aí ela afundando consciência ali, enfim, tava brabo, segurando a mão da minha mãe. Às vezes eu sentia ela soltando a mão, assim. Às vezes voltando, às vezes soltando. E aí, quando a gente chegou no hospital, meu pai foi lá correr atrás da maca, do médico e tal, pra levar ela pra dentro do procedimento. Lá a galera tava esperando a gente já. Entrou ele, entrou a médica. E meu pai falou, cara, resolve as coisas do plano e tal. Cara, quando eu fiquei sozinho ali no saguão do hospital, acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim, sabe? E aí Deus colocou um anjo ali, que foi um segurança do hospital. Foi 2015 isso, não era pastor ainda. E foi engraçado, ele falou, cara, você acredita em Deus? Aí ele falou, posso orar por você? Quando começa assim... Com segurança, cara. Posso orar por você? Foi muito legal, assim, enfim. E aí, enfim, resumindo. Depois disso, minha mãe ficou um tempão na UTI. E aí ela voltou pra casa, um bebê. Marisa, qual é o nome disso aqui? Nossa, teve que começar do zero. Botava ela sentada, ela tombava. Nossa, é mesmo? Tinha que botar a almofada pra ela não tombar. Aí, assim, foi brabo. E meu pai ficou 5 anos em função dela. Né? Então ele ia pra igreja pra pregar, basicamente. E ficou uma galera lá tocando as outras coisas da igreja. E aí, enfim, ficou esse tempo dedicado a ela, a recuperação dela. Hoje ela já fez vários outros procedimentos e tudo mais, e hoje ela tem alguma limitação ali, mas ela consegue andar sozinha, ela consegue tomar banho sozinha, ela acorda, desce a escada, sobe a escada. Então, tipo, ela tem uma independência já hoje, conquistou uma independência muito legal. Glória a Deus. Com meu pai do lado, ela consegue dirigir também, então leva ele do lado. Que legal, que legal. Ela passou por alguns procedimentos agora super novos e tal, enfim. Sim. Deus agindo em todo momento. E aí ela perdeu um pouco, né, da velocidade no raciocínio. E que é normal, a memória também. recente também. Ela tem uma memória antiga, uma memória recente. O que se tomou de café da manhã é a pergunta mais difícil pra ela, assim. Sabe? É muito difícil. A memória recente dela tá ali prejudicada. E aí o que acontece? Por que eu expliquei isso tudo? Porque minha mãe era o fiel da balança do meu pai. E o meu jeito de ser, o meu temperamento, tudo, o meu jeito de ser é muito parecido com a minha mãe. Ah, sim. Então meu pai perdeu um pouco daquele equilíbrio que minha mãe Mas era. entrou você. E aí eu tive que entrar. Que bonito. Agora é emocionado de verdade mesmo, não é rinite, não.
Cara, Deus tirou, entre aspas, a sua mãe de cena, da cenário igreja, mas supriu toda a necessidade do seu pai com você chegando. Na questão do temperamento, que é parecido. Deus é perfeito, mas né? é muito... Assim, é uma posição muito complicada pra mim, né? Porque eu sou filho, né? Então, eu chegar e eu trazer ele, falar que ele tá errado, que ele tem que parar um pouco, que ele... É muito difícil, só né? com a ajuda do Espírito Santo, né? Pra te dar essa autoridade, às vezes. É muito difícil. E assim, eu sou uma pessoa... Talvez eu não tenha conseguido suprir isso no meu pai. Sim. Tá? Eu sei que eu sei que eu preciso. Entende? Mas preciso suprir. Eu sei que ele espera que eu supra. Só que acho que nem sempre eu consigo suprir. Sim. Até porque eu também tenho minha família, né? Eu tenho minhas responsabilidades. E aí equilibrar isso tudo, cara, é tão difícil. E eu sou uma pessoa muito ruim de cuidar. Mas você tem braço direito, né? Você tem pessoas que te ajudam. Tenho. Eu sou muito ruim de cuidar, sabe? Eu sou muito ruim por exemplo, de alimentar uma amizade. Eu amo o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, meu cunhado. Eu gosto dele mais do que das minhas irmãs. E aí, ele ficou morando 4 anos em Maceió. Sabe quantas vezes eu liguei pra ele? Nenhuma. Essa amizade continua? Muito. Meu melhor amigo ainda. Que isso? Ele voltou pro Rio e a gente continuou no mesmo mood que a gente tava. Sabe? Parece que nunca ficou 4 anos sem ser. Nunca. Entende? Eu sou meio maluco nesse sentido, assim, sabe? A minha esposa é a minha personal relationship advisor, sabe? Ela que bota teu Ela é a pessoa que fala, né? cara, liga pra não sei quem. Fala, mesmo? porque se deixar eu sou desapegadaço com isso, assim. Caramba. E aí, muitas vezes, eu acabo sendo desapegadão nesse sentido também, entendeu? E aí eu deixo de fazer aquilo que eu precisava fazer. Entendi. Em relação ao... Então, a gente tem um tripé ali de relacionamento, cara. Então, é muito desafiador. Vira e mexe, a gente ainda senta pra ter umas conversas cruciais, assim. Sim. Mas é algo... Eu entendo que isso é muito saudável, não só pra gente, mas pra igreja também. Sim. Essa nossa diferença. Esse nosso equilíbrio. Entendeu? Porque se complementa, se equilibra... se agride. Né? Mas no amor, né? No final, é tudo pro bem da igreja. Supera, o amor tudo supera. Você tem alguma coisa que você não fez na igreja ainda? Um ministério que você gostaria de ter e de fazer? Nossa! Já fiz de tudo, né? Mas o que a gente tá começando agora, que eu até falei pra vocês ali no início, é algo que eu queria fazer já. E a gente tá começando a fazer. Né? Porque a gente foi muito impactado em 2020 por essa igreja, Eagle Brook Church. É que vocês fazem um trabalho diferenciado, né? Que você falou que... Então, é isso. Esse é o ministério. Isso é muito legal. Conta de novo. Então, esse é o ministério. A gente foi muito impactado em 2020 por essa igreja de Eagle Brook Church. Né? Faz silêncio, por gentileza. E foi exatamente quando eu entrei no ministério, né? Eu entrei em 2020, eu já fui pra lá e então já... Sim. Bebi dessa fonte, né? E, obviamente, debaixo da liderança do meu pai, né? Ele falou, cara... Eu entendi que esse é o direcionamento de Deus pra gente. E eu quero que você me ajude nisso, sabe? Então, e a gente foi impactado por uma associação deles, que se chama Eagle Brook Association. Essa Eagle Brook Association, eles trabalham com outras igrejas numa visão completamente generosa e de reino, para poder auxiliar igrejas que estão estagnadas ou em declínio, né? Sim. Então, a gente foi pra lá, a gente estava estagnado. E aí, eles ajudaram a gente a gente a voltar para aquilo que deveria ser sempre o foco da Igreja de Cristo, sabe? Ele fez a gente voltar a entrar naquele trilho, naquele caminho ali, que era o que Jesus espera da gente. Sim. Então, eles ajudaram a gente nisso. A gente voltou a crescer. E aí crescer, né, não me entendo errado como crescer o império CB Rio, não é isso, mas crescer em alcance, crescer em transformação, crescer em impacto de vida e social, fazer em famílias, fazer a diferença de verdade. Então a gente voltou a crescer. Então a gente voltando a crescer, eu comecei a pensar, falei, cara, isso não pode acabar na gente. E a gente precisa impactar outras igrejas que também estão passando por esse processo. Verdade. Que também estão passando por o processo que a gente passou. E a gente pensou assim, cara, se a CB Rio, que é uma igreja que tem um viés bem contemporâneo, né? O meu pai tem um viés bem contemporâneo. Bem pra frente, esclarecida e etc. Com uma estrutura boa num lugar, nobre da cidade do Brasil.
Se a gente entendeu que a gente estava fazendo errado, que a gente estava fazendo tudo errado como igreja, eu imagino as igrejas que talvez não tenham o acesso todo que a gente teve. Verdade. Então, assim, eu entendi isso como uma urgência muito grande, né, aqui no Rio, no Brasil. E é uma da gente realização de trabalhar ministério com pra igrejas. você isso, tá? Cara, totalmente, porque essa visão, né, essa transformação de visão que a gente teve me fez me apaixonar de novo pela Igreja de Cristo de uma maneira alucinada, assim. Eu voltar ao primeiro amor, né? Legal. E aí, essa paixão pela igreja, né, me fez entender a importância da igreja. Então, esse ministério de apoiar igrejas, para mim, tem a ver com aquilo que eu falei do reino, né? Sim. O reino de Deus não o reino Seberrio, né? O reino de Deus é a igreja de Cristo e tudo aquilo que ela, não só ela, né, os cristãos aí pelo mundo fazem em prol do reino, né? Sim. Então, de que maneira eu posso colaborar tanto na igreja local, que ela tem o seu papel, mas auxiliar outras igrejas locais também, Sim. que vão fazer a diferença ali naquele lugar. E tudo que a gente quer, tudo que a gente pede para eles, a gente não quer que eles virem Seberrio. A gente não quer que eles botem a placa lá Seberrio, a gente não quer que eles tenham alguma... Não tem nada que a gente queira em troca. A gente não cobra nada, a gente não cobra entrada. Os americanos, quando vêm aqui pro Brasil para fazer algum treinamento, eles pagam a passagem deles, o hotel deles. É mesmo? O lanche que é disponibilizado pra galera que vem, sabe? Então, é uma visão realmente generosa de reino, sabe? Então, a gente também tem essa visão generosa. A gente começou essa associação aqui no Brasil, né? Que se chama Seberrio Association, né? Sim. Que é essa associação em parceria com eles, com a Eagle Brook Association. E no ano que vem a gente já vai ter um evento que a gente quer ter ali 200 igrejas. Alvo de 200 igrejas. E depois a gente trabalha com 5 ou 10 igrejas ali individualmente, diariamente, semanalmente, encontrando e tal. Então, tem uma pessoa contratada da igreja, focada só em outras igrejas. Que máximo. Entendeu? Então... E aí cai dentro daquele tema que a gente estava falando no início, que é a comunhão, que é a ajuda, sem competição, né? E sem disputa. Que legal. Tudo aquilo que a gente quer dessas igrejas é que a gente saiba quantas vidas têm sido transformadas através do trabalho deles. Quantas pessoas eles estão alcançando para Jesus. Sim. Ponto. Que máximo. E você como pastor, que defeito seu você acha que você tem que melhorar ainda? Postergar. Na lata, nem pensou. Eu postergo. Eu tenho a tendência de postergar as coisas demais. Quando eu vejo a mensagem que eu não quero responder, às vezes eu demoro, às vezes eu esqueço, sabe? Sim. E aí eu tendo a deixar as coisas... Eu tenho um lema que é terrível, que não é um lema, né? É uma brincadeira, mas eu tenho um lema que por que fazer hoje se eu posso deixar para amanhã? Né? Então, é o lema do brasileiro, não sei se... Cara, e aí eu sou muito assim. Né? Eu sou muito assim. Sempre deixo as coisas para depois. Vai sempre empurrando protelo, vou empurrando até... E aí eu tenho que me vigiar, né? Para não empurrar, às vezes, um problema. Para não empurrar, Mas você, às como vezes, pastor, tem coisas que nem dá para postergar. Não dá. Não dá. É obrigado e Mas tem coisas que dá. E se você postergar... Tem coisa que dá. Se você postergar, isso vai gerar um problemão lá na frente. É verdade. Entendeu? Então, isso é uma tendência minha, assim. Eu tenho uma tendência de evitar conflitos. Né? Eu não gosto de conflito. Então, assim, você evitar conflito, de uma certa maneira, é bom, mas você fugir do conflito, né? Você evitar ele no sentido de você, às vezes... Às vezes é necessário o conflito para você resolver uma situação. Entendeu? Mas às vezes eu querendo fugir desse conflito, eu deixo de resolver a situação. E eu postergo aquilo e aí pode virar uma bola de neve, entendeu? Sim. E uma qualidade sua que você consegue reconhecer que é mérito do Espírito Santo e que por conta dessa qualidade você tem tocado sua vida como pastor? Cara, acho que a qualidade que eu tenho sentido muito forte ultimamente é algo que meu pai fala, né, sobre mim. Ele fala, cara, Juninho, você tem algo que vem muito da tua mãe. Que você é unânime. Pô, isso é bom. Ele falou, cara, de mim as pessoas ou amam ou odeiam.
Porque ele é aquele cara, né, que eu falei, o desbravador, o bandeirante, aquele cara que ele tem um posicionamento dele muito firme, muito direto. Eu já sou o cara, se eu falar isso aqui, eu talvez vou estar ferindo alguém, então eu preciso medir minha palavra. Eu, às vezes internalizo para depois falar, né? É o conceito do introvertido, né? Eu processo dentro para depois externar. Meu pai é o extrovertido, aquele cara que já reage e fala na hora já chega falando. Então eu acho que essa capacidade de conseguir unir todo mundo, sabe? E unir os diferentes, sabe? E isso para gestão de equipe dentro de uma igreja, cara, isso é fundamental. Verdade. E tem sido muito legal. A gente tem vivido um tempo como time lá da igreja que eu não me recordo de ter vivido nem dentro nem fora da igreja. Sim. Chegou no céu. O que você falaria para Deus? Primeira coisa que você olha para Deus, você fala Essas perguntas são maravilhosas. Chegou no céu, olhou ali. O que você fala para Jesus? Cara, isso é muito profundo. Eu tenho que ter cuidado para não ser profundo demais aqui. Chegar lá no céu, o que eu falo para Jesus, cara? Cara, acho que a pergunta que eu faria hoje, que acho que para mim muitas vezes é a grande divergência teológica que existe entre várias denominações e várias pessoas, e aí influencia a vida de muitas pessoas também, cara. Tô emocionada, tá? Ai, pra gravar esse programa hoje tá um caos. Mas vai lá. Até onde vai a extensão da tua graça? Nossa, que profundo. Cara, até onde vai a extensão da tua graça? Até onde vai a extensão da graça de Deus, sabe? Porque, e aí não tem jeito, e aí eu vou entrar numa coisa muito profunda e que eu não quero tentar dar a resposta disso aqui. Mas vou né, tacar fogo no parquinho e sair correndo. Aí chega amanhã, pastor Juninho tá cancelado, ninguém entende por quê. Hoje a gente não vai poder soltar esse podcast aqui, eu tenho que cortar a parte dele depois. Vai ter que cortar. Não, mas eu penso assim, cara, se eu crescesse numa comunidade islã, provavelmente eu seria algum mestre islã. Né? Como aqui eu sou pastor. Talvez lá eu seria um mestre islã. E talvez eu não teria a mesma oportunidade que eu tive de ter o contato com Jesus. Sim. Eu acredito que, beleza, Jesus vai se revelar para todo mundo de alguma forma e tal. Tem essas crenças aí. Beleza. Eu não deixo de crer nisso, não. Mas não me soa justo, sabe? E aí, qual é a extensão da graça de Deus? Né? Porque eu sei que, pra mim, muito vai me ser cobrado também. Porque muito me foi dado. Né? Mas forte essa palavra, né? Mas, cara, pra aquele cara ali, sabe, que nasceu numa comunidade islã, viveu ali dentro, o que ele ouviu sobre o cristianismo e sobre outras pessoas foram coisas terríveis. E ele cresceu naquilo e tal. Cara, até onde a graça de Deus vai com esse cara? É uma pergunta bem interessante. Sabe, será será que dá pra chegar ali nesse cara? Né? E aí eu sei que se a gente for ali no fiel do que a Bíblia fala, é pela crença, fé em Jesus e tal. E aí, sei lá, se ele crê em Jesus, chega. Entendeu? Mas se ele não crê, não chega. A Bíblia é muito pontual nisso. Muito clara, né? Muito clara nisso, entendeu? Mas aí vem a graça de Deus, né? E aí, cara, até onde vai essa graça, sabe? Pra mim, essa é a grande... No arrebatamento eu vou chegar no céu e falar: Jesus, eu sei que o pastor Juninho já te perguntou isso, mas eu também queria saber. É muito interessante saber até onde... Eu nunca parei pra pensar nisso, até onde vai essa extensão da graça de Deus, porque é uma coisa tão inimaginável, né? É muito, cara, e aí a gente... Sei lá, a gente vive às vezes numa autocobrança legalista também, quando Deus tá muito mais preocupado com os nossos sims do que os nossos nãos. Sim. Sabe, Deus tá muito mais preocupado, eu vejo assim, pelo menos, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente... Por exemplo, o nosso relacionamento com Ele, a nossa... o nosso id, o grande mandamento, a grande comissão, o amor pelas pessoas, o amor a Deus, o nosso sim. É aquilo que a gente deve fazer ativamente. Sim. Mas muitas vezes, tanto as pregações, quanto as exortações e tudo aquilo que a gente fala sobre, cara, não
Não, você não deveria ter feito, ou você não fez, ou você não sabe. E aí eu não sei, eu não tô falando que a gente não deve ter uma vida com Deus, que a gente não deve olhar para o pecado, que não tô eliminando isso tudo. Sim, sim. Sabe? Mas eu acho que muitas vezes o olhar tá muito mais pro não do que pro sim. Sim. É. Sabe? O que você já renunciou em nome do evangelho? Que você olha e fala, isso aqui foi uma renúncia. Cara, foi também no meu chamado, em que eu cheguei pra Nicole e falei assim, Ni, eu vou aceitar ir de tempo integral pra igreja, né? Eu vou aceitar, não. Eu vou me colocar à disposição da igreja. Uhum. Se eles me convidarem, eu vou aceitar independente de qual for a proposta financeira. Independente de quanto for pra ganhar. Eu não sei quanto é. Eu não tenho a menor ideia de qual é o nível disso. E se qualquer outra empresa ou pessoa fazer uma proposta pra mim, eu vou negar. Uau. Eu falei pra ela já em antecipação. Sim. E aí, beleza. Não deu outra. Eu tava conversando com os caras de uns 6 meses, entrevistando, tal. E aí, quando eu tomei essa decisão da igreja, eu marquei com esse cara. E aí ele falou, pô, cara, eu já tava querendo marcar contigo mesmo, então vamos lá, vamos se encontrar. Sim. Aí a gente se encontrou e eu falei pra ele assim, cara, eu tô aqui pra te agradecer pelo tempo, né, pelas conversas que a gente teve e tal, só que eu tô largando tudo pra poder virar pastor e etc. Ele ficou me olhando assim, tipo... Ele era crente ou não? Sério, não. Por isso fez essa cara. Porque não. Quem não é cara, é engraçado que eu trabalhava com um monte de atores, diretores da Globo na assessoria de investimento. Eu fazia assessoria de muitos atores e diretores da Globo. Então, quando eu falei que eu ia virar pastor, né, foi engraçado as reações. Mas, alguém deve ter perguntado, tá zoando, né? Ou pensado, né? Não, mas a maioria deles... É porque é muito difícil quem tá do lado... choque, assim. muito difícil quem tá do lado de fora entender o que é um chamado. Né? Porque exige renúncia. Aí eu falei com esse cara, isso, e aí ele falou pra mim, beleza, Juninho, vamos fazer o seguinte, tem uma proposta pra você. A gente faz um teste por 6 meses. Você vai ter a tua estação de trabalho. Você vai ter aqui todos os recursos, tua estação, teu laptop, teu computador, tuas coisas, tal, não sei o que. Eu não vou te cobrar presença no escritório. Eu não vou te cobrar resultado. E você vai receber tudo aquilo que a gente combinou que você receberia. Nossa, mas era pra confundir mesmo, né? A gente faz um teste por 6 meses. Se funcionar, a gente continua. Se não funcionar, a gente para. O que você acha? Eu falei, cara, vai parecer loucura, mas não. Falei, obrigado, mas não. Mas não. Porque eu entendo que eu preciso estar em tempo integral. Lá. E esse seu posicionamento, eu acredito que Deus olhou e honrou, né? Senão você não estaria sendo pastor hoje. Sem dúvida, cara. Que forte. E assim, isso era pra... E ele tá falando, cara, vai pra igreja. Fica lá em tempo integral. Mas no tempo vago que você tiver, faz alguma coisa aqui, se der resultado. Só que... Não tem tempo. Não era. Você que não entende a vida de um pastor, eles não têm tempo. Pra trazer o pastor da nossa igreja aqui, por quê? 15 anos tentando. Não tem, mas que máximo. Deus honra. Foi uma renúncia. Muito bom. Chegou no céu. Não, vai, pode falar. Mas foi... Tanto a renúncia quanto a decisão do chamado foram talvez as decisões mais difíceis, mais fáceis da minha vida. Uau. As decisões... Vamos lá, as decisões difíceis, mais fáceis da minha vida. Sim. Porque era chamado, né? Porque era vontade de Deus. Era vontade de Deus. E quando é vontade de Deus, cara, vai de olho fechado. Você pode lutar que você não consegue nem sair, é verdade. Deus te impulsiona, o Espírito Santo te impulsiona a cumprir o chamado, né? O pessoal me pergunta, cara, você... Como é que foi? Foi difícil? Eu falo, não, cara. Não. É porque era chamado. Que máximo. Vai. Chegou no céu. Vai pedir perdão ao quê, Deus? Primeira coisa, você fala assim, eu queria te pedir perdão por isso. Cara, por às vezes duvidar. Sabe? Por às vezes duvidar. Porque acho que não tem jeito, cara. A gente, mesmo que a gente não externe, no fundo, muitas vezes a gente duvida. É difícil ter fé hoje em dia, né? É muito Tudo difícil, contribui para você perder a sua fé. E eu sou um cara muito racional. Nossa, então é uma luta. Por isso que eu falo que Deus tem que falar para mim ali no... preto no branco. Desenhar, né? Tem que ser preto no branco. Caramba. Porque eu sou muito racional.
Cara, eu sou acho que a 5ª geração de batista da minha família. Então, batista já é aquele negócio sim. tradicional ali no último. Eu fui batista, 14 anos batista. Uma praga, né? Tô brincando, eu amo batista, tá, gente? Sou batista, igreja batista, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tô no seminário batista. Tá? Mas é muito ali, né? Muito aquilo ali. Uhum. Então, e não só isso, mas a minha formação acadêmica também, né? Como economista, e exatas. Tudo contribui pro preto, no branco, então, tudo certinho, tudo, né? Cara, eu tendo a ser muito racional. E aí não tem jeito, lá no fundo, muitas vezes eu acabo ou duvidando. Questionar eu não questiono, não. Cara, eu nunca questionei, assim, de verdade. As coisas que acontecem, eu deixo de acontecer, eu não questiono. Eu falo, Deus, por quê? Cara, isso é uma fala que não tem pra mim. Mas dá uma titubeada, assim, na Mas cena. eu não questiono, mas às vezes eu duvido. Sim. Sabe, às vezes eu duvido às vezes do agir de Deus, eu duvido que ele vai agir. Duvido que ele vai entrar na jogada. E sempre quando a gente está muito íntimo do Espírito Santo, né? E a gente se coloca a favor do Senhor agir na nossa vida, quando a gente duvida, parece que a gente escuta aquela voz, né? Tá duvidando por quê? Não é? Cara, eu me sinto mal por dentro, assim, né? Porque é uma batalha, né? Da carne e do espírito. É a batalha da carne e do espírito, eternamente. Né? A carne tenta o tempo todo só racionalizar e a carne tenta te fazer duvidar. E o espírito fala, cara, quantas coisas eu já fiz e já provei que eu tô aqui contigo e que eu ajo quando eu quero agir. Sabe? E aí eu me constranjo. Entendeu? Mas eu não deixo de ter esse tipo de pensamentos que pela minha maneira racional, às vezes, de pensar e processar as coisas. Sabe? Que eu acho que é a vida do crente, né? A gente tem muita dificuldade de não oscilar na fé, porque as circunstâncias, elas estão vindo cada vez mais sem dó nem piedade, né? Sim. Bombardeiam a gente, é problema, é dificuldade no relacionamento. Então, continuar crendo, mesmo que você não veja naquele momento a solução, que dificuldade, né? Sim, mas é o Espírito Santo que capacita e a gente vai embora nessa crença, né? Cara, e aí, a gente como pastor, ou líderes da igreja e tudo mais, muitas vezes não é fácil, assim, porque você se depara com algumas situações, tipo o funeral que eu vou hoje. É, verdade. Como que crê, né? Cara, depois disso, você vai no funeral de um menino de 20 e poucos anos que morreu, sabe? De uma maneira boçal, né, ridícula, pro homem. sabe? E aí você chega lá no funeral e você fala o quê? Não tem o que falar. A nossa natureza fala sempre onde está Deus, né? Onde Exato. é que Deus estava que não salvou, que não... Exato. E aí, cara, vem o texto que, né, toda segunda de manhã a gente tem um momento de oração do nosso time lá da equipe. Nossa, então toda segunda a gente se reúne pra orar. Que maneiro. Pra encerrar a semana que veio e começar outra semana. Então, isso é tão simbólico assim que até a gente tem uma reunião antes, que é a reunião de feedback da semana. Então, a gente tem uma reunião de feedback da semana e depois da reunião de feedback a gente tem um momento de oração. Sim. Que é meio que pra entregar a semana e pra começar a nova, né? E aí, nessa reunião dessa semana, eu li aquele texto de Jó, se não me engano, é Jó 38, né? Que fala Deus dando aquele esculacho em Jó, né? Jó, onde é que você tava? Tenta responder essas perguntas aqui. Onde é que você tava quando eu criei os astros, quando eu dei limite ao mar, quando eu... Cara... Exatamente. E esse texto me emociona num nível, assim, absurdo, porque mostra que eu não sou nada, né? Eu sou só uma criatura vagante aqui na Terra. Sim. E que pela graça e misericórdia Ele usa, Ele transforma, Ele... É tremenda essa parte, né? Porque a gente questiona tantas coisas e a gente tem que trazer à memória isso. Deus falando, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Né? Onde é que você... É muito forte. Muito bem, estamos chegando quase ao fim do 7%. Tudo borrado aqui. Quase ao fim do Alvocast. Eu sou chorão, tá? Então eu me emocionei já umas 3, 4 Nossa, vezes. eu tô vendo convidado ligando aqui pro Alvocast falando assim, por que não chorou no meu bate-papo do Juninho e você tava aos prantos? Ai, gente, muito bom. Olha só, vamos fazer o 7x7, que é o quadro mais esperado aqui do Alvocast. Eu te entrego 7 palavras, você define cada uma com uma única palavra. Por que 7? Porque você tem que começar a falar em 7 segundos. Se em 7 segundos você não definiu, Caramba. eu vou pular pra outra, tá? Então, tipo, defina Deus em uma única palavra. Tá. Pra aliviar seu coração, eu sempre falo pros convidados, defina Deus em uma única palavra. Única palavra. O convidado fala assim, Deus é meu tudo, Deus
é minha vida, é o Cara, eu adoro isso. Às vezes a gente tem um encontro, a gente tem uma reuniãozinha pré-culto com os voluntários. Cara, é tão difícil essa reunião. Porque a gente só quer que eles criem alguma conexão. Não. Então a gente fala o seu nome, a área que você serve e há quanto tempo você tá na igreja. Não adianta. É 20 minutos. 20 minutos. Há 15 anos, porque Exatamente. o pastor Pedrão, não sei o quê. Eu falo, brother, é só o número. Só o nome. 15 anos. Ponto. Aqui. Eu vou falar uma palavra. E os convidados, eles falam numa convicção. Com uma cara, parece que tá pregando no altar mesmo, assim. Aí eu falo, vou corrigir? Não vou. Deixa falar, não tem como. Cara, aí no final chega e fala assim, eu já tive um programa também, um podcast, era mais uma entrevista, assim, com atletas cristãos, ou ex-atletas, ou personalidades, enfim, cristãs. E aí, cara, era tão engraçado esse negócio também, né? A gente faz uma pergunta, a pessoa às vezes responde um negócio nada a ver que você perguntou também, ou não segue a dinâmica do negócio que você pediu. Cara, você fica naquela assim, tipo... E os convidados que a gente já trouxe aqui que tem TDAH? Assumidamente. Você tem que falar assim, então deixa eu te explicar que eu tenho um déficit de atenção. Ai, cara. A gente trouxe quem? Foi o MV, foi o recorde do TDAH, foi o MV. O MV, pastor também, a gente tava... MV é top. Conhece o demais, MV? Sim. MV é meu querido, meu melhor amigo, sentado aí, a gente tava conversando, do nada ele falava assim, com uma autoridade, ele... O que eu tava falando mesmo? Eu falei, eu não sei, MV, eu já me perdi também. Eu que não tenho TDAH, já tô começando a ter. Não tem como, mas... tá liberado, tá? Mas vamos em uma palavra só. Beleza, uma palavra só. Defina Deus em uma única palavra. Amor. Seu ministério. Decisão. Seu filho, Theo. Lindeza. Seu maior defeito. Postergar. Sua maior qualidade. Paciência. Um personagem da Bíblia que você gostaria de dar um abraço. Sem ser Davi, que você falou Davi, não pode mais repetir, né? E falar assim, aprendi muito com você. Jesus, velho. Jesus. Verdade. Jesus. Não... Quase, velho. Quase Depois pregou. eu falo, vai. Quase pregou em cima de Jesus. Agora não é uma única palavra, tá? Pode raciocinar, falar, que é um versículo da Bíblia que sempre te comove quando você lê, quando você escuta em algum lugar. O que tem me comovido é esse de Jó, atualmente. Né? Mas o que tá até lá no meu Instagram e que eu prego, acho que eu sempre falo esse versículo quando eu prego, se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Chegue perto de Deus e Ele se aproximará de você. É tão simples quanto ação e reação. Sabe? E aí eu digo que é primeiro uma ação tua. Sabe? É primeiro você que vai. É primeiro Pedro que fala, eu posso ir até aí? Me leva até aí. E ele fala, vem. Então as grandes experiências são, vai você primeiro. Parte de você, né? Parte de você primeiro. Né? Os meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles tiveram uma atitude primeiro. Verdade. Eles tiveram uma postura primeiro para depois viver a experiência. É como a mulher do fluxo de sangue, né? Que mulher audaciosa. Essa é uma que se eu chegar no céu, eu vou perguntar, cadê ela? Que eu queria muito conhecer e falar assim, olha, eu aprendi com você. Jesus passando, a mulher que sofre não sei quantos anos com fluxo de sangue, ela tem um insight, ela fala, se eu somente tocar na orla das vestes... não interessa se Jesus vai tocar, não interessa se ele vai me olhar, não interessa se ele vai me dar a mão. Se eu tocar... Essa atitude, né? Às vezes a gente não tem, a gente fica esperando que Deus faça e eu posso fazer. Sim. Né? Em mim, milagres maiores vocês farão. Então, é isso. Isso é bíblico. De vez em quando eu tô soltando umas coisas aqui que não é bíblico. Qual foi? Deus escreve certo por linhas tortas. Exatamente, lá em Kelly, capítulo 7, versículo 8, tá escrito. Eu tenho que tomar cuidado com isso. O pastor Luiz foi almoçar lá em casa esse final de semana e eu falei, olha, outro dia eu falei lá no Avocast que não cai uma folha da árvore sem que o Senhor permita. Se bobear, eu dei a passagem disso. Isso não está na Bíblia. Eu tenho que me policiar. Vou rever todos os episódios do Avocast para ver o que eu tô falando, que é bíblico e o que não é. Maravilhoso. Muito bom. Pastor Juninho, que papo delicioso. Muito bom. Muito obrigada, muito bom, que divertido. demais. Ficaria horas e horas aqui, que nós temos um tempo, né? Porque essa produção, difícil trabalhar com essa produção. Eles dão um tempo pra gente. Mas olha, muito obrigada pela tua vida aqui no Avocast, teu ministério, que Deus te abençoe, tudo que você fizer, que você prospere pra glória de Deus. Amém. Vou tirar um dia pra visitar lá a CBRI. Vamos. Tá bom? Vamos, vai ser muito legal. Que bom. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui, obrigada pela sua companhia, que a vida do pastor Juninho tenha edificado
edificado a sua vida, o seu ministério, aquilo que você pensa a respeito da palavra de Deus. Eu tenho certeza que a vida dele tocou o seu coração através dessas histórias tão leves e tão divertidas. Aqui na tela está o Instagram do Pastor Juninho, segue ele lá, tá bom? Fica por dentro do ministério dele, da igreja também, Igreja CB Rio. Somos todos irmãos em Cristo. Mais uma vez fica aqui meu abraço e um beijo no coração, principalmente Pastor Pedrão, que Deus abençoe a sua vida, você que eu tenho certeza que vai assistir esse episódio. Não deixa de seguir a gente aqui no AlvoCast, então aqui na tela também os nossos canais, ativa o sininho das notificações. Obrigada mais uma vez você que está ouvindo a gente pelo Spotify, você que está assistindo, muito obrigada pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui e até o próximo AlvoCast, se Deus quiser. Até lá!